Graça e paz, irmãos, bom dia. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje nessa manhã está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler o capítulo 16, a partir do verso 16, eu vou ler até o 25. Então diz assim: Certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. 20. E levando-os, os magistrados disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E eu paro por aqui. Irmãos, este texto é um texto que vem essa manhã nos despertar acerca da oração, que nós não devemos desistir, deixar de ter uma vida de oração com o Senhor, porque a oração é aquilo que nos conecta com o céu, é onde nós falamos com o Senhor, nós pedimos, mas também agradecemos, ouvimos Ele falar. E Paulo e Silas, o texto diz que no capítulo 16, no versículo 16 do capítulo 16, eles estavam indo para o lugar da oração. Ou seja, eles estavam indo para o culto de oração. Vamos supor que fosse um sábado, hoje normalmente, se as coisas estivessem normalizadas, nós essa hora estaríamos na casa do Senhor, né? Ou indo, nos dirigindo à casa do Senhor, para o culto de oração. E aí, esse texto vem dizer que quando eles estavam caminhando, assim como eu li, houve uma importunação, uma mulher com um espírito de adivinhação começou a importuná-los e Paulo expulsa esse espírito da vida dessa mulher. E aí a palavra diz que aí começam as adversidades na vida ali, naquele momento, entre Paulo e ali os discípulos que estavam caminhando, indo para o culto. A palavra diz que eles foram importunados, caluniados, severamente açoitados, lançados na prisão, presos pelos pés. Irmãos, sabe o que esse texto me fez? Me abriu os olhos e me fez olhar para Paulo e Silas. Eles vêm nos dar um exemplo de que não importa o que aconteça, eles não abriram mão do momento de comunhão deles com o Senhor. Porque no versículo 16 falam que eles estavam indo para o lugar para a oração. E aí, o versículo 25, depois de ter acontecido todas essas adversidades a qual eu falei para vocês, o que diz? O que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando e orando ao Senhor. Irmãos, por muito menos no nosso dia a dia, a gente
abre mão de estar com o Senhor, do nosso momento de comunhão ali, da oração, por muito menos. Agora, imagine, tudo que eles passaram naquele dia, foi um dia que aconteceu de tudo. Importunados, caluniados, açoitados, mas ainda assim, com tudo isso, eles venceram, sabe? A dor física, porque a palavra diz que eles foram açoitados severamente, a dor moral, porque foram caluniados, foram presos injustamente, mas mesmo com tudo isso acontecendo, eles não deixaram de fazer o que eles saíram para fazer, que foi o quê? Orar, prestar um culto ao Senhor, falar com o Senhor, se conectar com o Senhor. E por muito menos nós temos desistido. Nós temos, se o dia é estressante, se acontece alguma coisa no nosso trabalho, quantas vezes nós não demos a gente não dá esse tipo de desculpa. Ai, hoje o dia foi tão cheio, foi tão difícil que eu nem orei. Ai, aconteceu tal coisa, eu nem vou pro culto. Eu nem fui pro culto porque foi um dia tão atribulado. A gente tá cheio de desculpa. Mas aí quando a gente se depara com esse texto na Bíblia que mostra que Paulo e Silas, mesmo depois de terem passado por um dia intenso, de tantas provações, ainda naquele mesmo dia, eles não deixaram de fazer aquilo que eles tinham saído para fazer, que era ir para o lugar da oração, prestar um culto ao Senhor, louvar o Senhor. É isso que nós fazemos toda manhã, todo sábado pela manhã. Nós entoamos louvores, nós aprendemos através da palavra e nós oramos, falamos com o nosso Senhor. Que esse texto, irmãos, de hoje, que eu quero deixar que vocês possam ler e reler se necessário, é um alerta para que a gente continue perseverando na oração. Não importa o que aconteça, não importa a circunstância, não importa do jeito que você esteja. Paulo e Silas vêm nos ensinar que eles não abriram mão de orar, de prestar um culto ao Senhor, de se conectar com o Senhor, que é através da oração, e a palavra mesmo diz. E aí depois esse texto prossegue, tem até louvores que falam disso, que um terremoto aconteceu, as cadeias caíram, mas o que me admirou é o mesmo Paulo do versículo 16, que saiu para orar, lá mesmo depois de ter passado por tudo aquilo, no versículo 25, eles estão fazendo o quê? Eles estão lá orando. Então não tem desculpa, irmãos. Eu quero encerrar essa mensagem deixando um texto para que vocês entendam o quão é importante nós termos uma vida de oração. Tá lá no livro de Hebreus, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 14, que diz assim, fala assim que Jesus é o grande sumo sacerdote. 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. É isso que acontece quando você não abre mão de uma vida de oração. A gente nos aproxima do trono da graça, nós alcançamos a misericórdia do Senhor, o texto diz. E essa graça que Ele derrama sobre nós é que nos ajuda no momento da necessidade. Que hoje, irmãos, não importa como vai ser, talvez eu agora, depois dessa palavra, eu vou me reunir com a minha mãe e com a minha irmã e nós vamos ter o nosso período de oração, que é das 8 às 9. Talvez você esteja indo para o trabalho, você fala, não, eu não posso parar, mas não importa o lugar.
Paulo e Silas nos ensina aqui que não importa aonde você esteja. Eles estavam indo para o lugar da oração ali, para o lugar de costume. Não conseguiram chegar no lugar de costume, eles oraram onde eles estavam. Que você agora, aí onde você está, não sei se você está a caminho do seu trabalho, não sei se você está no seu trabalho, se você está num lugar que você talvez possa não considerar, aqui não é ambiente, não importa. Leve os seus pensamentos ao Senhor, não deixe de orar. Ainda que seja um dia difícil, que seja um dia tenso, que seja um dia cheio, não deixe de se aproximar do trono da graça através da oração, através do seu culto ao Senhor. Amém, irmãos? Que possamos orar uns pelos outros, cada pedido que tem chegado através dessa plataforma, nós temos orado, nós temos apresentado, graças ao nosso Senhor, louvado seja Deus, temos tido muitos agradecimentos, o Senhor tem operado grandes milagres entre nós e nós somos gratos por isso. Não deixe de orar, pegue cada nome que aqui está e ore e apresente essas vidas, tá bom? Em nome de Jesus, que vocês tenham um sábado abençoado, você e a sua casa. E ficamos com esse exemplo de Paulo e Silas. Não importa a circunstância, não importa o que aconteça. Não pare, não pare. Se você tem que orar e o dia é hoje, não importa o que tenha acontecido. Ore hoje, se apresente ao Senhor hoje, fale com Ele hoje. Amém? Deus abençoe.